Marlene assistindo, né, a entrevista, acredito que ela estava assistindo, ela fez uma postagem no Instagram dela, né, Dan? É verdade, a Marlene fez então uma publicação, deu uma alfinetada na Xuxa pelas redes sociais. É aquilo, né? Eu acho que tá um pouquinho de recalque, na minha opinião. Tem um pouquinho de recalque nessa história. A gente tem a publicação e a gente traz. Agora temos? Tá, põe aí então no ar a publicação. Marlene Matos disse: é domingo e do alto da minha vassoura aprecio estrelas. E na legenda, domingo de paz, disse aí Marlene Matos. É uma história, gente. Essas alfinetadas, elas não são de hoje, tá? Elas já A vêm. Xuxa, Ah. só queria lembrar, as aspas, né, que a Xuxa deu ali no programa foi assim: a Marlene estava bem fadinha, não estava aquela bruxa que era. E aí a Marlene resolveu ironizar desse jeito, né, do alto da minha vassoura, aprecio as estrelas. É aquilo que eu tava falando, né? As alfinetadas, elas não são de hoje e elas devem se prolongar ao longo desse documentário, se não depois. Se isso não continuar depois também. Mas, poxa, precisava a Marlene responder? Eu acho que é aquilo, né? Tá faltando um pouco de bom senso, Gui, no sentido de... Acho que a Marlene precisaria de uma terapia, de entender um pouco que muitas vezes, só para eu concluir essas aspas, muitas vezes a gente tenta ajudar uma pessoa e acaba prejudicando essa pessoa. Às vezes a gente tenta auxiliar, acha que tá ajudando essa pessoa, mas no fundo você tá machucando e tá prejudicando essa pessoa. Eu acho que aquele famoso ditado que pode ser adaptado, né? Se você tá dando peixe na mão da pessoa, na hora que essa pessoa não tiver você, ela não pode ter dificuldade para pescar. Mas se você ensinar essa pessoa a pescar desde o começo, se um dia você não puder estar ali, ela vai conseguir se virar da forma dela ali. Não vai morrer de fome, mais ou menos nas suas devidas proporções, isso. Que a Marlene, ela quis tanto abafar e segurar tanto, assim, e blindar a Xuxa, que ela acabou machucando, ela acabou sendo relapso algumas vezes, acabou sendo estúpida com a produção. As próprias Paquitas falavam, né, que a Marlene não era um poço de alegria e um poço de carisma. A gente teve uma declaração que me marcou muito nesse segundo episódio, que foi da única Paquita negra que a Xuxa teve, que foi a americana, que era justamente em um cenário onde a Marlene não apitava nada. Então, se a Xuxa quisesse uma Paquita negra, ela teria. Se ela quisesse uma Paquita ruiva, ela teria. No entanto, ela teve. Se ela quisesse que as Paquitas fossem pintadas de verde, de azul, ela teria. Porque a produtora americana levava muito em consideração o que a Xuxa queria. E ela queria uma Paquita negra. E tem um recorte que me pegou muito nesse segundo episódio, que é onde a própria Xuxa fala: a Marlene não queria uma Paquita negra. A Marlene queria uma loirinha na frente, branquinha, e outras loirinhas branquinhas atrás. E aí, ó, me arrepia quando a gente fala isso, que a gente entra num recorte sociocultural, independente da época, de milhares de meninas, de milhares de crianças que cresceram e até hoje falam que elas não se sentiam representadas. De meninas negras que na época queriam ser paquitas e assistiam e eram fãs da Xuxa, mas não se sentiam representadas naquilo. Então a gente não tá falando simplesmente de, estamos envelopando um programa dos anos 90 e estamos fazendo recorte. Não, gente, isso é extremamente importante. É aquele... As pessoas hoje em dia generalizam muito, né? Representatividade. Mas o Brasil não é feito de meninas loiras e branquinhas. Se a gente sair na rua agora, você vai ver milhares de biotipos, milhares de pessoas diferentes, uma misoginia bonita que é o que forma o nosso país, que não era representada naquela época. Miscigenação. Miscigenação. Miscigenação, é verdade. Eu falei, o que eu falei? Falou misoginia. Misoginia. Misoginia Miscigena. é a versão Outra mulher. coisa. É outra coisa. Somos mulheres. Eu lembrei daquele meme. Mas enfim. A gente vê os mais diversos tipos de pessoas. O que não era representado, infelizmente, naquela época, por conta dos gostos de uma senhora. Uma senhora que se provou não ser a pica das galáxias de diretora. Porque
é aquilo que eu falei, é aquilo que eu endosso. Eu tô vendo muita gente babando um ovo da Marlene tão feio nas redes sociais. Teve um diretor outro dia que eu vi fazendo uma publicação. Ela teve, claro, o seu dedo ali no sucesso da Xuxa. É inegável. É muito. Seria muito canalha a gente falar que a Xuxa não seria ninguém, ou a Marlene não seria ninguém. Não, as duas tiveram a sua importância uma na vida da outra. Agora, a própria Marlene fala, né? Se a gente for pegar as imagens da Marlene na época, a forma como ela era, né? Ela que falou ali sobre sexualidade e tudo mais, ela mesma não se representava ali. Ela tinha todas essas oportunidades e ela não optou por isso. E aí quando a gente vê esse recorte do programa americano, que infelizmente foi um fiasco, a gente tinha a Paquita negra, a Paquita ruiva, a Paquita, né, das mais diversas formas possíveis. Ou seja, para um programa americano, ele representava mais do que o próprio programa brasileiro. E aí que a gente entra naquele recorte de ficar, poxa, mas aí fica uma alfinetada aqui, uma alfinetada dali, tá faltando superar, né, Marlene? Acho que se você parar pra pensar que você quis ajudar, tudo bem, maravilha, você conseguiu fazer um sucesso ali na época, mas você não fez sozinho. Se fosse você pulando de cropped no palco, muito provavelmente não teria dado tão certo, porque você não tem carisma, nem entrevista você gosta de dar direito. Então assim, e não adianta falar também, sucesso. Porque se fosse só a Marlene, ela teria emplacado vários outros sucessos depois da Xuxa. O que a gente sabe que não aconteceu. E diferente disso, a Xuxa fez história na TV brasileira. A Xuxa fez o nome dela em todo o planeta. Apresentou outros formatos. Se mostrou ela mesma. Agora vai fazer o reality de drags, né? Acho que na HBO Max, se eu não me engano, que era um projeto... Já gravou, se eu não me engano, Sim. Caravana das Drags, ela e a Ícaro, se eu não me engano, chama a drag queen, que elas viajam, né, o país inteiro, e é uma competição também, né, dentro de um ônibus, tudo, bem divertido. Que era um projeto que ela queria fazer na Globo também, né? E que não deu certo, porque a Globo disse não. Então, tá faltando um pouquinho de bom senso, eu acho. Eu queria só, pra gente encerrar, né, que a gente tá comentando aqui bastante, que, assim, falar, né, sobre representatividade, sobre, né, ter mais mulheres, mais negros, mais LGBTs, né, com protagonismo, isso é uma coisa recente, mas é importante a gente lembrar que, assim, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm sentimentos. Eu posso falar por mim mesmo, que assim, eu sempre quis estar aqui comunicando, conversando com as pessoas, entrevistando em frente às câmeras, mas quando eu era criança, eu não via nenhum apresentador que não fosse jornalista, né, jornalista de bancada, né, o Heraldo Pereira, a gente, né, via bastante, a Glória Maria, mas apresentadores mesmo, de programas de variedade, de programas de auditório, negros, isso não existia. E eu, desde criança, sempre nunca me senti representado, sempre me senti um pouco... Será que isso é para mim? Será que não é? E aí, quando vem a internet, quando vem o YouTube, a gente percebe que a gente tem espaço e que a gente pode, né, trazer, né, o nosso sonho, o nosso objetivo, o nosso trabalho, né, para as pessoas acompanharem, e as pessoas também gostam, né, de ver pessoas diferentes, opiniões diferentes. Eu acho que isso é importante a gente lembrar, assim. No documentário até a Xuxa fala que não existia essa ideia de que não estamos sendo racistas, estamos sendo preconceituosos, porque isso era um não assunto, não se tratava desses assuntos. Mas, ainda que não se tratasse, é importante lembrar que as pessoas têm sentimento, que as pessoas existem e que as pessoas consomem aquele conteúdo. Então, ainda assim, que não fosse um assunto, ter pessoas diversas ali era muito importante para que a gente se sentisse representado, para que a gente sentisse que, poxa, a gente vale a pena, a gente pode estar lá participando, sendo protagonista da nossa própria história. Eu acho que esse é um exemplo para as crianças. Sim. Eu, né, que fui uma criança, né, dos anos 90, dos anos 2000, acho que isso é extremamente importante a gente salientar. Mas também preciso fazer aqui o advogado do diabo,
que, assim, como a gente comentou desde quando a gente começou aqui no programa da tarde falar, né, sobre esse documentário, de que a Xuxa, desde que ela deixou a Globo lá em 2015, ela deu algumas entrevistas, falou que ela foi muito usada, que aproveitaram da boa vontade dela. Ela vem falando sobre isso já há algum tempo. E a gente não via a Marlene se manifestar. Pelo menos eu não me lembro de notícias da Marlene se manifestar. Neste momento a gente tem o documentário que está saindo toda semana pelo Globoplay. E o ápice, né, o clímax do documentário vai ser o último episódio, onde vai ter a entrevista, o encontro da Xuxa com a Marlene. E, semana após semana, nos episódios a gente tem visto pessoas do staff ali da Xuxa, daquela época e atualmente também, que continuam com ela, falando do quanto a Marlene era abusiva, do quanto a Marlene não era uma profissional assim tão bacana, tão humana assim. Via a Xuxa como uma máquina, porque a Xuxa era uma máquina de fazer dinheiro. Neste momento, eu acho que ainda que ela não tenha pedido desculpas e não tenha reconhecido e ache que realmente os negócios, o dinheiro se impõe à dignidade, à humanidade das pessoas, a Marlene ainda tem o direito de se defender. Porque desde que esse documentário foi lançado, são notícias, são trocas de farpas, são declarações, não só da Xuxa, mas também, né, de outras pessoas que viram isso de perto, falando, o nome dela está sendo dito. Então, eu acho que é justificável e é importante que ela tenha voz para se defender, seja com ironia ou seja falando mais sério. É justificável. Eu só queria jogar isso daqui, assim, não estou dizendo que eu concordo, que eu acho que foi tudo bonito, tudo lindo e tal, mas é justificável e ela tem o direito de se manifestar nas redes dela, da maneira que for, porque, gente, olha a força da Xuxa, o nome, né, a carreira, né, dela e a força dela, e o da Marlene. Então a gente é fácil de entender que é uma gigante, né, até no tamanho, né? É uma gigante falando de um pequenininho. Ainda que a Marlene foi, nos anos 80 e nos anos 90, uma das mulheres mais poderosas desse país. Então, a gente só queria deixar claro assim, que é possível de entender e é importante a gente ir acompanhando para entender como que foi essa história. E aí, no quinto episódio, quando sair esse quinto episódio, a gente tirar as conclusões mesmo do que tem de muito pesado, do que não é tão pesado assim, de entender como foi essa relação. Só essas coisas que eu queria dizer. Fazendo um outro contraponto aqui do advogado do diabo também, eu acho que é muito importante, sim, que a gente entenda isso que você falou, é super importante, no sentido de a Xuxa tem um puta de um espaço para ela poder falar o que aconteceu, e ela fala. Porém, a gente precisa dar o espaço para que a Marlene fale também, mas ela não fala. Ela alfineta, ela dá a entender indiretas. Ela não fala, não, foi isso e aquilo que aconteceu. Isso nunca aconteceu. E o espaço ela sempre teve, vamos falar a verdade. Se ela quisesse ir em algum programa de TV falar sobre isso, ela teria esse espaço. Ela teria a Sônia Abrão, teria Fofocalizando, teria vários programas que ela poderia ter falado sobre isso, e ela não falou sobre isso. Ela optou por ficar no silêncio. E aí o que a gente tá vendo agora não é ela expondo o lado dela. A gente tá vendo ela alfinetando uma pessoa que tá falando o que aconteceu. Pra mim, é aquele que cala consente. Se ela quer dizer alguma coisa a respeito disso, fala. Abre a boca. Exponha. Não fica falando na rede social dando indireta. Até porque, com toda certeza, ela ganhou muitos seguidores nas redes sociais por conta disso. Gente, se a gente for comparar o antes do nome dela ser bombardeado pela mídia com agora, a gente vai ver. E ela não posta absolutamente nada. Ela não quer falar sobre isso. Então é isso que tá pegando, pelo menos pra mim, tá pegando um pouco. Porque querendo ou não, a Xuxa tem uma mídia muito grande.
Porém, nesse momento, se a Marlene quisesse falar alguma coisa, ela teria a mesma mídia que a Xuxa tem. Porque os portais estão acompanhando as publicações da Marlene, a gente está acompanhando as publicações da Marlene. Então, na minha opinião, é aquele famoso quem cala consente. Se ela não quer falar, até porque ela às vezes nem tem o que falar. Às vezes ela tá tentando entender a cagada que aconteceu de lá pra cá, o deslize, a avalanche que foi de lá pra cá, mas já falaram isso da Marlene, que ela é uma pessoa orgulhosa e que ela não dá o braço a torcer. E eu digo isso porque pessoas orgulhosas dificilmente vão admitir quando estão erradas, né? Então, às vezes é preferível ficar no silêncio do que falar, poxa, melhor eu fazer de conta que nada aconteceu, vou empurrando com a barriga pra não ter que admitir um erro, do que falar, não, realmente errei. Porque a gente viu ali no próprio recorte do trailer, né, a Marlene falando, eu não faria nada de diferente. Poxa, 19 anos se passaram, a pessoa não teve um minuto pra pensar em tudo que aconteceu, pensar em, poxa, eu talvez manteria o padrão de algumas coisas, mas dando mais espaço pra Xuxa ser a Xuxa, colocando ali alguns intervalos de descanso. Tem gravação? Não, hoje ela não vai. Entender o tamanho da Xuxa naquela época e entender também que o tamanho que ela estava já era o suficiente para abrir mão de algumas participações. Não, essa aqui ela não vai. Não, mas ela não vai. Ela precisa dormir, ela precisa descansar, ela precisa se alimentar corretamente. Não, você vai fazer a pausa agora que vai ser a pausa do almoço. Não, você vai parar, não tá com fome, descansa. Toma uma aguinha. Você dormiu bem essa noite? Como que foi o seu descanso? Você quer conversar? Você tá precisando de alguma coisa? E não simplesmente aquela aspas que a gente viu do ex-segurança, não vou me lembrar, onde do ex-produtor, parece, né? Onde ele dizia pra Marlene, se você matar essa moça eu vou acabar com você. E aí ela, não, porque todo começo de ano eu apresento pra ela uma planilha. E aí, se ela se compromete a fazer, perdão, ela vai ter que fazer. Gente, não é assim. Não Parecia é assim. que ela só falava assim, temos isso até dezembro. Exatamente. Okay? Ela fala, é uma imposição, ok? Uhum. Ela falava, ok, então vamos lá. Sim, e, sabe por que eu falo acabou. isso, Gui? Muitas vezes a gente se planeja, fala, não, amanhã eu vou acordar tal hora, eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer tal coisa, mas aí chega no momento que te dá um cansaço, ou a pressão cai, ou você não se sente bem, ou às vezes você não se alimentou direito, e você fala, puxa, sei lá, isso aqui eu posso fazer outra hora, isso aqui eu posso remarcar. Como às vezes dá um pico de adrenalina no corpo e a gente começa a sair, que é aquele momento que a gente começa a tirar as coisas do armário pra fazer faxina, e depois que tira, abaixa e você não quer fazer mais, né? Aí você tem que fazer porque já começou. Então tem que aprender a respeitar também. A gente se planeja. Quem no começo do ano não fala, eu vou fazer tal coisa, até dezembro eu vou estar com o shape da Graciane Barbosa. Mas às vezes não é pra você naquele momento, você precisa encaixar um descanso, ou aparece uma demanda que é mais importante, ou você tem um problema de família, quem nunca? E aí a gente se frustra. Eu falo isso por experiência própria, Gui, quando eu falo, não, eu vou pra academia. Vou pra academia, aí acontece alguma coisa naquele dia, eu não fico bem, né? Às vezes dá uma dorzinha aqui, ou às vezes a gente tem que estender o nosso programa, tem que fazer alguma outra coisa, e aí eu não consigo. E aí eu vou ficar me frustrando por causa disso? Eu vou me prejudicar por causa disso? Não, gente. Eu acho que é entender melhor a necessidade do outro. E não impor. Nós temos uma planilha, nós precisamos fazer isso. Não sei. Acho que faltou um pouquinho de bom senso da parte da dona Marlene. Não é planilha. A planilha é bom, ajuda muito. Eu uso, a nossa produção usa, né? O Ítalo usa. Acho que você tem também suas planilhas pessoais. É importante ter. Mas é importante saber que a vida não é feita de células. A gente não necessariamente vai conseguir cumprir. Às vezes você marca ali, vou no dentista às 2h30. Aí eu pego um trânsito, fico 45 minutos lá no trânsito. Você vai se frustrar por causa disso? Você vai diminuir sua expectativa de vida por causa disso? Não, gente, repensa. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque elas não têm que acontecer no nosso tempo. Porque alguma coisa acabou sendo impedida, uma coisa ruim de acontecer, ou porque uma coisa muito boa tá pra acontecer em um prazo maior. Então respeita o seu tempo, respeita o seu corpo e o das outras pessoas também, né? Que é o que a dona Marlene Matos aparentemente não fez. Mas é aquilo.
esse encontro ainda vai dar o que falar. Cada atualização, né? Cada episódio, a gente vê os assuntos surgindo, as coisas aparecendo de novo, e mais aspas, e mais alfinetadas. Então vai dar muito pano pra manga ainda isso, né, Gui? Ao longo, acho que Vai dar muito dos pano pra próximos manga. meses, nem das próximas semanas. Então, ó, dia 27 sai o terceiro episódio, quinta-feira agora. Aí o quarto episódio sai no dia 3 de agosto, na outra quinta, sem ser a dessa semana na outra. E na outra, no dia 10, é o último episódio, que é quando a gente vai ter esse encontro, né? Pelo que o Globoplay, né, e a produção soltou. Vai ser nesse último episódio, dia 10 de agosto. Então, com certeza, no dia 10, no dia 11, no final de semana, Sim. depois, na outra semana, vai ter muita coisa, assim, pra gente falar. Vamos ficar de olho. E, assim, quem não viu, veja, porque vale muito a pena. É verdade. E olha, só pra deixar muito claro, né, Gui, a gente tem aqui no nosso canal vários recortes a respeito de tudo que aconteceu desde o começo, desde que foi anunciado, né, o documentário. Sim. Tem alguns trechos inéditos, algumas informações que nós trouxemos com exclusividade, então tem tudo aqui pra você ficar por dentro, porque às vezes o pessoal tá acompanhando o documentário e não sabe o que tá rolando por trás, né, nos bastidores, o encontro, como foi. A gente até trouxe aqui que a Marlene se sentiu mal, precisou ser atendida, pararam a gravação, foi uma gravação de cerca de 4 horas, que vai ser resumida, claro, em um episódio ali de um pouco menos de 1 hora, né, mas é uma história longa, é uma história complicada e que ainda vai dar muito pano pra manga. A gente espera. Com certeza. A gente espera. Não, pode falar. Não, a gente espera atualizar pra vocês nos próximos episódios, mas que as coisas fiquem um pouco mais leves, né? Que a própria Marlene aprenda a reconsiderar e entender um pouco melhor aquilo tudo que aconteceu, né? Vale muito a pena. Se você não viu, veja o documentário. E aí, assim, além do documentário, se inscreve aqui no canal, curte, manda pra todo mundo e vê os bastidores, vê a repercussão, porque você vê lá o produto, né, no Globoplay, e aí aqui você vê o que tá saindo nas redes, o que tá saindo, né, nos portais de notícia, né, o que a imprensa tá falando, a gente debate aqui, né, traz tudo pra vocês. É verdade. Vai ficar completo, né? Fica tudo completinho pra você não perder nada.